Pronto, vamos só tentar ignorar esta carraça aqui. Eu tenho mania que sou bué tecnológica e depois visto-me de branco e fico com esta situação à vista. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já não fazia um vídeo assim sentadinha há algum tempo e hoje vou responder às vossas perguntas acerca do impacto que ter um filho pode causar na vida de um casal. É sem dúvida um dos temas sobre os quais mais perguntas me fazem. Claro que, e deixo já aqui esta adenda, eu vou falar sobre a única experiência que eu conheço, que é a minha. Portanto, eu acredito que as respostas que eu vou dar sejam diferentes se vocês forem perguntar a outros casais, mas pronto, vou-vos dar aqui a minha perspectiva sobre as coisas. E como fizeram muitas perguntas, eu vou começar já a responder e deixar de engonhar, porque eu sei que este vídeo vai ficar bastante longo. Começamos pela primeira pergunta, como é óbvio, que é: o que fazer quando têm filosofias de educação diferentes? Então, sendo assim muito direta e implacável, não tenham filhos juntos. Porque ter um filho é uma responsabilidade gigantesca. Há muitas decisões a tomar em imensos universos, na forma como vocês tratam o vosso filho, na forma como querem que ele vos trate a vocês, na forma de vestir, no tipo de escola, o tipo de educação dessa escola, enfim, a forma como ele se dá com os outros e os valores morais que vocês querem implementar na vida e na personalidade dele. Portanto, se vocês forem em branco e tiverem com uma pessoa que é preto, não vai correr bem. Eu sou um pouco implacável nesta questão, porque eu acho que para um casal se dar bem tem que ser muito compatível e para educar uma criança 1000 vezes mais. Se começarem a ver red flags de que, por exemplo, vocês querem ir por uma abordagem mais de gentle parenting e a pessoa com quem estão acha que dar palmadas e bater é uma forma de educação, então não tenham filhos com essa pessoa, porque não vai correr bem, não vai ser justo para vocês, porque vão estar com uma pessoa que vai fazer coisas e vai querer fazer coisas com as quais vocês não se vão identificar e, obviamente, com um filho, o amor por um filho é uma coisa sem explicação e vocês querem o melhor para ele. Então, se vocês forem por uma abordagem de parentalidade mais gentil, vão odiar ver o pai ou a mãe da criança a falar alto, a ser intimidante e a bater no vosso filho. Resumindo, se vocês são um ponto assente na vossa vida que querem ser pais ou mães, quando estão com uma pessoa e veem que estão com uma relação séria e podem eventualmente começar a pensar no assunto filhos, conversem sobre o que querem que isso seja para vocês, para verem se vai correr bem ou não. Como decidem que valores, obrigações e permissões implementar? Estão sempre de acordo? Eu acho que o meu caso e o do Ricardo é um caso um bocadinho à parte, porque nós temos a particularidade de ser extremamente compatíveis em praticamente todos os aspectos da nossa vida. Eu sei que por mais casais que existam que se dão muito bem e que gostem muito uns dos outros e cuja relação seja muito boa, costuma haver sempre incompatibilidades em certas áreas da vida, é normal. E eu não quero que achem, com a resposta que dei anteriormente, que eu acho que com o facto de haver pequeninos atritos ou pequeninas discordâncias que é logo motivo para acabar uma relação. Eu sei que não é, mas há coisas fundamentais e estruturais e nessas sim eu acho que o casal deve estar em sintonia. No nosso caso, nós estamos e sempre estivemos em sintonia no que toca ao tipo de educação que queremos dar ao Duarte. Portanto, a forma como nós implementamos os nossos limites, as coisas que queremos que ele faça, que queremos que ele diga, que queremos que ele veja ou que queremos ser, estão muito de acordo. Portanto, claro que temos muitas conversas. Eu acho que o segredo para qualquer relação, seja uma relação amorosa, de amizade ou entre pais e filhos, tem que ter por base a comunicação. Eu sinto que, eu estou sempre a bater nesta tecla, mas eu sinto mesmo que é o segredo para as coisas correrem bem. E nós falamos muito sobre a educação do Duarte, sobre o que achamos certo, o que achamos errado, sobre como é que gostaríamos que ele fosse, não no sentido de idealizar uma vida para ele, mas que gostávamos que ele fosse uma pessoa com o mínimo de preconceitos possível, gostávamos que ele fosse uma pessoa segura de si, confiante, e para isso acontecer, grande parte acontece em casa e os responsáveis somos nós. Então falamos sobre formas de lá chegar, de como é que podemos falar com ele, reagir a reações dele de forma a que ele perceba o que nós queremos que ele perceba, mas no nosso caso estamos... eu não me lembro honestamente de nenhuma situação em que nós tivéssemos discordado acerca de
da forma que o queríamos educar. Temos uma educação muito, como é que eu ia dizer, permissiva. Eu sinto que esta palavra tem uma conotação um bocadinho negativa, porque ainda há muito a ideia de que para ser pais é preciso sermos autoritários, e nem eu nem o Ricardo nos revemos nisso. Nós não achamos que o nosso filho tem que nos respeitar acima de tudo, nós achamos que nós é que devemos respeito a ele, porque fomos nós que o decidimos ter, colocámo-lo aqui e nós devemos segurança e respeito. E ele vai nos respeitar se nós o respeitarmos a ele e não ao contrário. Não queremos ser uma figura de autoridade, não queremos que ele tenha medo de nós, sinta a necessidade de esconder coisas, de se partir um prato sem querer que a primeira reação dele seja ter medo da nossa reação. Isso não acontece cá em casa. Pratos, asneiras, toda a gente faz, se nós virmos, obviamente que foi sem querer, e mesmo que não fosse sem querer, falamos, como falaríamos com um amigo nosso que fizesse uma asneira qualquer. Nós não desatamos aos gritos e às chapadas com toda a gente, e para nós o nosso filho é uma pessoa igual às outras todas, tem os mesmos direitos e os mesmos deveres, claro que adequado à idade. Portanto, esse é assim um dos pontos fundamentais na nossa educação com o Duarte, e que eu sinto que seria um daqueles pontos de possível discordância, porque lá está, como eu estava a dizer, ainda há muita gente que acha que para ser pai é preciso ter rédea curta e gritar e não pedir desculpa e exigir respeito, quando muitas das vezes não se respeitam os filhos e as crianças. Eu acho que não respondi muito à pergunta, porque no nosso caso não acontece. Mas lá está, eu acho que o segredo é conversar. Qual o maior ponto negativo em ter filhos para ti? Para mim, sem pensar duas vezes, para mim esta resposta é óbvia, clara e está sempre na minha cabeça, é a falta de tempo. Os dias ficam infinitamente mais pequenos, e é uma coisa com a qual eu, 3 anos depois, ainda me debato todos os dias. E eu sei que no nosso caso as coisas são um bocadinho mais complicadas, por um lado porque nós não temos rede de apoio aqui, sou só eu, o Ricardo e o Duarte, não podemos confiar em mais ninguém, não há avós, não há tios, não há primos, portanto somos nós para tudo, e isso faz com que, e felizmente temos essa possibilidade de ambos termos trabalhos relativamente flexíveis. No meu caso eu consigo, eu sou a pessoa que manda na minha própria agenda, então eu sei que todos os dias eu só posso trabalhar até às 4 da tarde, porque a partir dessa hora eu tenho que me preparar para ir buscá-lo à escola, e obviamente isso limita muito a quantidade de trabalho que eu consigo fazer, e o meu dia às 4:30 da tarde termina, porque a partir do momento em que eu vou buscar o Duarte e ele está em casa, não há trabalho para mais ninguém. O resto do dia é dele, o resto do tempo é para ele. Eu tenho muita dificuldade em lidar com isso, eu sinto sempre que estou a lutar contra o tempo, que tenho um cronómetro atrás de mim. Claro que tudo melhorou a partir do momento em que ele entrou para a creche, e foi só a partir daí que eu consegui sair da minha depressão pós-parto, e acredito que para pessoas que tenham uma rede de apoio mais perto e maior, que seja tudo um bocadinho mais leve, se conseguirem pedir aos vossos pais ou aos vossos sogros para ficarem com o vosso filho durante 1 ou 2 dias por semana, ou durante uma tarde, para vocês poderem ir passear, enquanto que nós, no nosso caso, sabemos que depende tudo de nós. Então, se nos atrasarmos, ficarmos presos no trânsito, significa que ele está sozinho na escola à nossa espera e não temos mais ninguém para nos acudir. Então, essa pressão de não ter tempo e de tudo ter de ser planeado à volta dos horários dele é a pior parte para mim. Mas pronto, é o que é uma fase, faz parte. Como criam momentos a dois, por exemplo, passear ou jantar? Isto é um bocado relacionado com a pergunta anterior. Na maior parte dos casos nós conseguimos ter praticamente 100% de poder sobre o nosso horário de trabalho, e isso faz com que, quando nós estamos a achar já que já não estamos a passar tempo juntos há muito tempo, temos saudades de ir ao cinema, temos saudades de almoçar fora, jantar não acontece, porque ao jantar ele está sempre connosco, portanto não há jantares fora desde que o Duarte nasceu, a não ser que ele venha connosco, claro, mas estou a falar assim de tempo a dois. Mas quando sentimos essa necessidade de passar tempo juntos, nem que seja em casa, nós podemos os dois tirar um dia a meio da semana em que nem eu nem ele trabalhamos, e ficamos em casa, ou vamos passear, ou seja o
que for. Então temos muito essa benesse de conseguir manusear os nossos dias e o nosso horário de trabalho para aquilo que precisamos, e é um privilégio gigantesco pelo qual eu agradeço todos os dias, porque eu só penso, porra, os dias mais difíceis da minha semana são sábado e domingo, que é quando o Duarte está cá o dia inteiro, 24 horas por dia. É muito exaustivo entreter e cuidar e passear e lidar com todas as rotinas que uma criança de, neste caso, quase 3 anos requer. É muito cansativo. Então, os dias mais cansativos mentalmente para mim são os fins de semana, que é quando a maior parte das pessoas tem os seus dias de folga. Pessoas que têm um trabalho das 9 às 6, de segunda à sexta, não conseguem descansar, porque chega ao fim de semana, têm os filhos em casa, que é aqueles dias que para mim são os mais difíceis. Portanto, todo o respeito da minha parte a pessoas que tenham esse tipo de horários e que também não tenham rede de segurança tal como eu não tenho. Podem existir ciúmes pelo parceiro de dedicar mais tempo à criança do que ao outro. Eu acredito que possa existir. No nosso caso, pelo menos, eu nunca senti tal coisa, muito pelo contrário. Eu adoro ver a relação do Duarte com o Ricardo, e o Duarte está numa fase, eu não sei se é da idade ou se, pronto, é uma coisa dele. Ele está numa fase em que está completamente obcecado pelo pai. E eu amo ver e fico com zero ciúmes, sou mesmo honesta. A maior parte do tempo ele gosta muito mais de passar tempo com o Ricardo do que comigo. E eu tenho plena consciência disso, porque eu sou muito má a brincar com ele. Eu sinto que é o meu ponto fraco enquanto mãe, eu não adoro brincar, é sempre um esforço que eu tenho que fazer e farto-me muito rápido e não tenho jeito. O Ricardo tem muita paciência e literalmente torna-se criança juntamente com o Duarte quando brinca com ele, e obviamente o Duarte adora isso. Eu sei que sim, eu sei que as crianças, se há coisa que eles valorizam no mundo é a brincadeira, mas também numa relação de parentalidade não tem de ser tudo, e já mais para a frente eu vou acabar por falar um bocadinho nisso. Eu não acho que os dois tenhamos de fazer exatamente as mesmas coisas. Eu acho que devemos ser uma equipa e cada um de nós tem os seus pontos fortes. Eu sei que o Duarte idolatra o Ricardo, e eu fico extremamente feliz por ter conseguido escolher um pai para o Duarte que seja como o Ricardo é. Principalmente eu, por não ter tido um pai, valorizo ainda mais o facto de ter conseguido encontrar um homem que seja um pai como deve ser para o meu filho. Então isso não me deixa nada para além de orgulhosa e feliz. E eu sei que para mim, eu sei que o Duarte olha para mim e vê cuidado, vê amparo e vê calma. E eu acho que não há problema nenhum em termos posições diferentes na vida dele. É possível passarem a gostar mais um do outro, completamente. Eu acho que a partir do momento em que se adiciona uma criança numa relação, tudo fica mais difícil. Aliás, eu não consigo sequer conceber a ideia de algumas pessoas acharem que ter um filho salva um casamento, porque eu acho exatamente o oposto. Por outro lado, é incrível vocês terem aquela coisinha que vocês fizeram os dois, e é tipo maravilhoso perceber como é que duas pessoas se juntaram e fizeram outra, e depois é outra pessoa, é uma pessoa exterior a você, mas depois vemos os olhos do pai nele e vemos o cabelo da mãe e é tipo uma mistura, a genética é uma cena marada. E eu acho que ter essa pessoazinha em comum, essa responsabilidade em comum, e ter em comum também o desejo infinito pelo bem dessa criaturazinha, também faz com que as pessoas fiquem, o casal em si fique mais próximo e consequentemente goste mais um dos outros, embora as provações sejam muitas mais. Existe a sensação de pressão ou prisão para ficar com a mesma pessoa para sempre. Sendo completamente honesta, eu acho que sim. Falando na minha experiência, eu obviamente amo o Ricardo, ele é a minha pessoa. Estamos juntos há 9 anos e eu não imagino outro desfecho que não seja nós estarmos juntos para sempre, ficarmos juntos para sempre. Mesmo em alturas em que eu não o posso ver à frente, eu sei que a minha vida é com ele e vai ser com ele. Mas nunca tive tanto medo da possibilidade de acabarmos como agora, porque antes, se acabássemos, ia ser horrível, eu ia ficar imensamente triste, ia ser o fim do mundo, mas era só isso, era dividirmos as coisas, tu ficas com as tuas coisas, eu fico com as minhas, e o que é no meio dos dois logo se vê. E agora não, há uma pessoa que é nossa,
com muitas aspas. E sabemos e temos consciência de que uma possível separação terá um impacto gigantesco na vida no contexto, nos hábitos do Duarte. Portanto, ter essa noção, obviamente, acarreta uma pressão muito maior de género, tipo, as coisas têm que correr bem. E claro que se não correrem, está tudo bem. Para isso é que existe o divórcio e nada de continuar em relações tóxicas ou que já deram o que tinha a dar por causa de um filho. Eu sou filha de pais separados e uma das coisas que eu mais agradeço foi os meus pais terem divorciado quando eu era bem pequenina, porque nunca tive que lidar com discussões em casa, nunca tive que ver os meus pais a discutir. Eu não acho que as pessoas devam continuar juntas por causa de um filho, mas obviamente, tendo um filho, a relação não pode acabar de ânimo leve, não é? Porque há uma criança no meio e há coisas a tratar. Portanto, obviamente é assim uma pressão, não é uma prisão. Qual a fase até aqui que mais afetou a harmonia do casal? Esta pergunta é difícil porque todas as fases são muito específicas. Para mim, a mais difícil foi, sem sombra de dúvida, o primeiro ano, porque tal como eu vos disse, eu tive um ano com uma depressão pós-parto, porque foram muitos fatores juntos. Eu já falei sobre isto ao longo destes 3 anos várias vezes, aliás, vocês já devem estar fartos de me ouvir falar sobre isso. Eu perdi-me completamente, estava numa depressão, era um sentimento de vazio, de não poder fazer nada, aí sim sentia-me numa prisão. Estava no Algarve, ou seja, também não estava na cidade e na casa que eu queria. Perdemos a nossa rotina e a nossa dinâmica de casal, porque de repente estávamos na casa da nossa família e juntar isso tudo num pote deu uma sopa de merda. Foi todo um contexto muito específico e eu não faço ideia, e provavelmente teria sido tudo mais fácil se eu tivesse passado pelo primeiro ano de vida do Duarte com a minha vida normal em Lisboa. Obviamente não teria a família por perto, mas eu sinto que em quase tudo teria sido melhor e provavelmente não teria sido tão difícil. Mas eu acho que o pós-parto é sempre muito difícil. É todo um novo mundo, vocês estão-se a descobrir enquanto pais, estão a conhecer o vosso filho, estão a conhecer o vosso parceiro enquanto pai ou enquanto mãe, e é um desafio do caraças. Portanto, para mim essa foi sem dúvida a altura mais complicada entre mim e o Ricardo, mas ao mesmo tempo eu sinto que provavelmente o último ano foi também muito complicado. Porquê? Porque o Duarte já é maiorzinho, então enquanto antes ele estava em casa e dormia a maior parte do tempo, nós conseguíamos conversar, conseguíamos ver filmes, conseguíamos fazer as nossas coisinhas com ele a dormir no nosso colo ou no carrinho, onde fosse. Agora, quando ele está em casa, ele ocupa o espaço inteiro. Ele está sempre a brincar, a falar, a pedir para nós brincarmos com ele, a pedir comida, eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar a roupa, pronto. Há muita coisa para fazer ao mesmo tempo e a comunicação e o namoro, digamos assim, fica sempre para o último plano. Eu e o Ricardo nunca estivemos tão desconectados como no último ano, por razões completamente diferentes. Ou seja, eu mentalmente, em termos de saúde mental, eu sinto-me muito melhor este ano, sinto-me muito mais muito mais parecida àquilo que eu era antes, mas enquanto casal sinto que nunca tivemos tão desconectados e tem sido uma coisa sobre a qual temos falado e que estamos a tentar resolver, por mais difícil que seja. Não tenham medo de se separar por terem um filho. Obviamente existe sempre esse medo latente e aqui atrás da nossa cabecinha, mas honestamente eu sinto que nós somos um casal muito, muito, muito próximo e que fala muito. Portanto, sempre que há algo sobre o qual nós estamos descontentes ou receosos, ou que estamos, e já aconteceu, eu estar a sentir que isto não está bem. Eu sinto que se não conversarmos vai dar bosta e nós vamos separar-nos. Portanto, vamos conversar para resolver isto antes que seja tarde demais. E eu acho que é mesmo importante vocês terem essas conversas. Eu sei que há pessoas que têm muitos problemas em ter esse tipo de conversas, porque ou têm vergonha ou é chato. São conversas chatas, obviamente, são desconfortáveis. Então há muita gente que vai adiando, ad infinito, e as coisas acabam por ser bolas de neve e depois tornam-se impossíveis de se desenrolar. Sentes que passaste a gostar mais do Duarte do que do Ricardo? Ora bem, aqui vou eu dar mais uma resposta pouco politicamente correta, porque a maior parte das pessoas que eu ouço na vida diz que a partir do momento em que se tem um filho não há nada no mundo do qual se goste tanto e que gostam muito mais do filho do que alguma vez gostaram do marido ou não sei quê.
E eu não sinto isso. Eu sei que de repente parece que eu não gosto do meu filho e não é nada disso. Eu simplesmente acho que são amores completamente diferentes. Eu sou obcecada, apaixonadíssima pelo Duarte. Ele é criança e a pessoa mais linda, perfeita, querida, carinhosa, esperta e engraçada que eu já conheci. E quando penso em possibilidades de, sei lá, passam sempre esses pensamentos pela cabeça de tragédias, de doenças, ou mesmo de desgostos, eu pensar que ele pode ser triste ou que as pessoas possam ser más para ele, eu fico genuinamente mal disposta. É um amor em que a base e a estrutura é proteção. Estão a perceber? Enquanto que o amor que eu tenho pelo Ricardo é um amor totalmente diferente. É um amor que é o meu melhor amigo, é o meu conforto, é o meu amparo, é confortável. É um amor feito de almofadas e é um amor que eu quero ao meu lado para sempre. E obviamente também quero que o Duarte goste de mim para todo o sempre e eu vou gostar dele para todo o sempre, mas eu estou a preparar o Duarte para um dia não precisar de mim. São amores tão diferentes que eu não consigo escolher um e outro. É tipo, é a mesma coisa que vos perguntarem se vocês preferem comer ou viajar. Gosto dos dois, são diferentes, não tem comparação. De repente está a vir um temporal e a luz está a vazar, portanto perdoem se entretanto visualmente isto não estiver tão agradável como no início, mas ainda não consigo controlar o tempo e não tenho ring light. Como dividir as responsabilidades de uma forma justa? Eu falei um bocadinho sobre isto no início deste vídeo e eu acho que a forma justa não tem de ser necessariamente uma divisão de 50% de tudo o que há para fazer. Eu acho que é importante analisarmos aquilo em que, enquanto pais, somos melhores ou piores a fazer. E no nosso caso é o que funciona melhor, porque, por exemplo, uma das formas que eu tenho para demonstrar amor é cuidar, ou seja, sou eu que faço as refeições todas cá em casa, sou eu que trato da roupa, sou eu que faço a mochila do Duarte quando é para ele ir para uma visita de estudo ou para levar para a escola, eu trato dessas coisas todas. E o Ricardo ajuda-me a entreter o Duarte, a brincar com ele enquanto eu faço tudo isso, percebem? E eu sei que para algumas pessoas pode parecer uma divisão injusta das tarefas, mas para nós não é, porque eu prefiro 1000 vezes que ele esteja com o Duarte a brincar e a entretê-lo e sei que eles estão a ter um bom tempo juntos enquanto eu estou sozinha a cozinhar, a ver as minhas cenas, a tratar de tudo, do que estar eu a tomar conta do Duarte, porque supostamente temos que dividir a meio, mas eu não sou boa a brincar, então eu vou estar mais chateada e o Duarte também não vai tão divertido porque eu não sou tão divertida e o do Ricardo está na cozinha e ele não sabe bem cozinhar, então a comida não fica tão boa e é mais estressante para todos. Portanto, a nossa divisão é essa mesmo, é vermos naquilo que somos melhores e fazermos isso. Mas depois, tudo o que é coisas de ir levar à escola, ir a reuniões de pais, ir ao médico, fazemos tudo os três juntos, sempre. Quais as diferenças na vida sexual? Amigos, as diferenças são muitas por uma questão muito simples, que é uma presença de uma criatura que não pode presenciar relações sexuais e o facto de haver muito menos tempo. E lá está, volto a frisar, o nosso caso é muito específico e acabamos por ter o privilégio de, lá está, se nós sentimos tipo amor, não estamos juntos a fazer o fruki há algum tempo, portanto, bora tirar um dia, ficamos por casa, namoramos, fazemos o que temos a fazer, nós podemos fazer isso. Há muitos casais que infelizmente não têm esse poder, portanto, amigos, tem de ser no quarto à noite em silêncio, se a criança estiver no outro quarto. Se a criança dormir com vocês, como é o nosso caso, há outras divisões da casa, têm que ser discretos, não é? Ou se tiverem essa possibilidade, durante o tempo em que o vosso filho está na creche, na escola, com os avós, enfim. Mas sim, muda muita coisa porque a disponibilidade já não é a mesma e, acima de tudo, eu sinto que, no nosso caso, como estamos muito mais sobrecarregados, muito mais estressados, acabamos por não ter tanto saco para fazer isso, percebem? Não é o fim do mundo, não é completamente impossível, mas sim, as coisas ficam um bocadinho mais, não quer dizer difíceis,
mais limitadas. E pronto, olhem, foram estas as perguntas que eu selecionei e que vocês me fizeram mais vezes sobre este assunto. Eu espero ter sido minimamente clara a transmitir as minhas opiniões e as minhas ideias. Eu não quero de todo assustar ninguém ao dizer que para ficarem a achar que ter filhos vai destruir a vossa relação, mas quero que toda a gente esteja ciente que ter um filho é sim um vendaval, vai tudo mudar de sítio, há coisas que vocês não vão voltar a encontrar, vão descobrir outras tantas, vai haver momentos muito bons, muito positivos, vai haver momentos muito difíceis, e se a vossa relação não for forte, se vocês não forem vulneráveis, sinceros e se não conversarem um com o outro, as coisas podem realmente deteriorar-se ao ponto de não voltar a resolver-se. Espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Gosto muito de vocês.